Voltamos com Rafael Siqueira e Renê Fernandes. Outros segmentos, como o turismo e a rede hoteleira, também podem se beneficiar da bicicleta através de eventos esportivos. Vamos ver a matéria. A cidade do Rio de Janeiro sediou em maio de 2017 o Rio Bike Festival no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Em sua primeira edição, o evento contou com um campeonato estadual de pista. E nada melhor do que a cidade maravilhosa para receber a comunidade ciclística, já que o velódromo, local onde foram realizadas as competições, é o maior da América Latina. A América Latina não tem nenhum equipamento dessa magnitude, então você reabrir e colocar em funcionamento um esporte que contempla 30 medalhas a cada ciclo olímpico, eu não estou falando do ciclismo não, o ciclismo contempla 54, aqui dentro só no velódromo são 30, esse foi eleito o velódromo mais veloz do mundo. A rede hoteleira foram mais de 400 quartos ocupados por conta desse evento, os restaurantes também vão ser movimentados, toda a parte de comércio, postos de gasolina e é renda que vem para o município, é renda que vem para o estado. Além de incentivar o esporte, o evento traz uma série de atividades que envolvem o entretenimento e o lazer. A gente tem a Bike Expo Fair, tá? É uma feira do mercado de bicicleta. A gente vai ter também uma praça de alimentação com food trucks, cervejas artesanais, cachaça artesanal, muita coisa bacana para o pessoal poder visitar, claro, além das novidades das bikes. E paralelo a isso, a gente vai estar fazendo apresentações de freestyle, de real street, dirt, flat, lá do lado de fora, que são aquelas bicicletinhas Aro 20 que o pessoal voa. Esse é o primeiro de muitos eventos. A nossa agenda já tem alguns outros eventos de ciclismo relacionados, previstos na utilização dessa pista, e nós esperamos que o ano que vem possamos trazer até o Campeonato Mundial de Ciclismo para cá. Esse é o nosso maior objetivo. Depois das Olimpíadas, o Rio Bike Festival é o primeiro evento realizado aqui no velódromo. São 3 dias de evento com cerca de 120 atletas de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas, Paraná e Goiás. O Matheus é um dos competidores. Ele veio de Araçatuba, interior de São Paulo, pedala há mais de 10 anos e afirma: o esporte é extremamente importante para todas as idades, estimulando o corpo e a mente. Eu pratico ciclismo desde os meus 14 anos. Eu também sou veterinário e eu tenho uma rotina bem extensa na minha clínica. Isso aqui não é uma bicicleta comum, é uma bicicleta específica para competição. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o diferencial dela. Essa aqui é uma bicicleta diferenciada no sentido que ela serve para andar na modalidade de pista, né? Ela não tem freio, as marchas são trocadas quando a bike está parada. A gente escolhe uma transmissão da bicicleta e ela só pedala para frente, né? Ela não tem aquele pedal, ela é um pedal fixo. E aí, como é que é essa parte de equipamento, de capacete, de roupa? O equipamento é totalmente diferenciado, né? Sempre visando tirar tempo, né? Abaixar as provas de pista, quanto menor tempo, melhor o resultado. Então, todo o equipamento serve para diminuir o arrasto, para diminuir o tempo de percurso da prova. E junto com o Matheus, veio a família dele também. A mãe coruja não desgruda do filho até no treino. E eu acompanho em todas as competições, para todos os lugares que ele vai, isso desde que ele começou. Então, a gente está sempre presente, eu e a noiva. A gente aproveita, de certa forma, também a parte turística, a parte gastronômica. Eu acabei de encontrar com a noiva do Matheus, que está aqui ajudando. O que você está fazendo agora, Isabela? Ele está trocando a roda por a roda fechada, eu estou ajudando, segurando a bicicleta, dando alguns equipamentos. Você se intitula equipe de apoio, não foi isso que você me falou? Sim, eu e a mãe dele, como a gente está sempre presente, acompanhando, então a gente se auto-intitulou de equipe de apoio. Tudo que ele precisa, a gente está sempre junto, leva, ajuda, acompanha. No esporte fica fácil ver a cadeia produtiva, né, que está em torno da bicicleta e que podia estar sendo melhor aproveitada até pelas cidades, né? Quando você fala de um evento esportivo, você está falando também de uma feira, você está falando de várias situações em que você está também trazendo produtos, ligando isso à qualidade de vida e ao consumo. Como é que a gente pode, na opinião de vocês, o esporte ele ajuda nesse processo de sensibilização da população de uma maneira mais ampla na adoção da bicicleta ou ele
funciona em paralelo? Quer dizer, isso, a gente não vê esses pontos de convergência. De novo, voltando para o exemplo de fora, né? Se a gente pegar a bicicleta na França, né? Além dela ser um modal de locomoção extremamente importante, o evento ciclístico mais famoso do mundo, que é o Tour de France, né? Tá lá. E as pessoas saem de casa e vão assistir, elas são apaixonadas por aquilo e elas torcem. E é muito do que a gente tem aqui no Brasil mais característico pelo futebol, as pessoas têm pelo ciclismo lá na França. Então aquilo faz parte do imaginário das pessoas, traz a bicicleta para o imaginário das pessoas, né? Então o esporte é uma porta de entrada efetivamente, o esporte e o lazer, né? Os dois são portas de entrada para a bicicleta, né? A gente olha, né, dentro de algumas capitais do Brasil, algumas cidades maiores, a gente começa a ter, por exemplo, as ciclofaixas de lazer nos domingos e nos feriados, né? As pessoas começam a utilizar a bicicleta como esporte, como lazer nesses dias, né? E aos poucos elas vão ganhando confiança para irem para a rua, né, para pedalar no dia a dia. Elas começam a enxergar a bicicleta como um modal de locomoção a partir do esporte. Sem contar que movimenta uma economia gigantesca, né? Se a gente for olhar o valor dessas bicicletas que são usadas em competições, em velódromo, tudo isso que circula, como você citou, em volta, né, em volta de uma competição, né? Alimentação, hospedagem e tudo isso, né? Sediar eventos relacionados à bicicleta pode ser extremamente importante para a economia de uma cidade, né? Envolve muito, né, e é um ponto muito importante, a vontade política. Então, a partir de algumas pequenas iniciativas que dependem de vontade política, desde criar uma opção de lazer para as pessoas, para elas poderem, aos poucos, se adaptarem à bicicleta, até que elas possam ser ciclistas, né, no dia a dia, trazer eventos para a cidade, fazer programas de educação, Então, existe também esse pano de fundo que é a vontade política de mudança, né, de olhar para as cidades com um olhar de como a mobilidade cria exclusão na cidade, como as nossas cidades são insustentáveis do ponto de vista de emissão, né? O setor de transportes emite 50%, né, das emissões de poluentes nas cidades. O setor de transporte é responsável por 50%, a gente precisa refletir sobre isso. Então, esse pano da política é muito importante no nível municipal para poder alavancar a bicicleta, poder construir um plano, poder construir redes e poder trazer mais as pessoas, né, a pedalarem nas ruas. De novo, a gente está falando de criação de ambiente né? Quer dizer, a gente precisa incluir, mas precisa reconhecer que é necessário fazer adaptações na forma como a cidade hoje está configurada para que a bicicleta, de fato, seja algo que a gente consiga incluir na programação, né? E como opção de saúde, de lazer, mas também de deslocamentos no dia a dia para o trabalho. A economia funciona assim, né? Se a gente olhar os clássicos que tratam da temática de empreendedorismo, né? Eles vão falar, a economia é um processo constante de revolução, né? De obsolescência do que você tinha para a introdução do novo. E o carro foi, para o século XX, extremamente importante para o desenvolvimento econômico daquele século, né? Mas ele trouxe algumas coisas negativas para o ambiente urbano, né? Então a gente tem que começar a repensar nos espaços urbanos, né? Então envolve toda uma criação de uma nova engenharia, né? De toda uma nova arquitetura de cidade, né? Com coisas extremamente básicas, né? A gente precisa pensar que, assim como tem que ter o estacionamento do automóvel, a gente tem que ter um lugar para as pessoas que utilizam as bicicletas próprias estacionarem as suas bicicletas, né? Isso tem que ser pensado pelo gestor, né? Tanto de espaços públicos quanto de espaços privados, né? E a bicicleta, ela consegue, sim, de novo, né? Ela consegue voltar para dentro desse processo de transformação, né? De revolução econômica que a gente tem, dando uma nova possibilidade para a cidade. A gente chegou no momento que se saturou, né? Como o Rafael disse, emissões de carbono chegando a níveis altíssimos, insustentáveis, né, nas cidades. E aí a gente começa a ver que aquele modal que foi substituído pelo processo de revolução econômica
pelo veículo motorizado, hoje, de novo, pode ocupar um espaço e ajudar a gente a melhorar nessa questão. Que, no fundo, a gente está falando de oportunidades que surgem, né, de empreender para a bicicleta, e que a gente vai continuar conversando no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.